Após a conexão de dados, eu estou vendo ali no meu colinha que tem bastante informações ainda para colocar. Uma página inteira de código. Mas vamos dar sequência. O que eu vou fazer é colocar essa... Opa, aqui. Ele vai trazer todas as colunas do meu banco e eu coloquei lá uma informação da célula N2. Legal, vamos já pensar sobre isso. Esse campo aqui, chamado de gravar alterações automaticamente, quando ele estiver selecionado, ele vai gravar a cada alteração que você fizer em qualquer registro a informação no seu banco de dados. Mas se você não quiser gravar automaticamente, deixando esse campo desmarcado, toda vez que você fizer uma alteração em uma célula do seu banco, ele vai vir aqui numa coluna, na coluna N, que eu escolhi aqui no meu código, depois eu devo ver por causa que isso acontece, talvez pelo número de colunas, e ele vai colocar um X, informando justamente, né, vai colocar a palavra alterada. Na verdade, ele vai marcar o campo com um X, dizendo que aquele registro foi alterado. Para que quando você possa clicar no botão salvar, na verdade não é inserir aluno, é salvar tudo, eu posso fazer justamente esse salvamento. Ele vai percorrer a planilha procurando as palavras alteradas e depois ele vai fazer o salvamento. Então, grava registros. Se eu esquecer disso, no final vocês me recordem, por favor, no final do projeto. É muita coisa mesmo e eu acho que eu vou esquecer, tenho quase certeza disso. Legal. Então, voltando lá para o nosso código, opa, essa confusão aqui, agora sim. Se eu voltar para o meu código, deixa eu salvar essa planilha, né, senão nós vamos acabar perdendo. Alt F11. Nós vamos dar sequência agora, fazendo a continuação do nosso código, que é mais ou menos o tratamento e a formatação desses dados. Cria registro das alteradas. w.cells, opa, vamos colocar aqui um which, ActiveSheet ou w.range, n2.value vai ser igual a alterada, ponto interior, ponto color igual RGB de 37,219,119, que é o mesmo valor que nós utilizamos anteriormente. E end with. Pronto. Vamos colocar aqui todas as nossas colunas. Deixa eu ver se eu mesclei aqui. Mesclei. Então, w.usedRange.entireColumn.AutoFit, para que ele possa ajustar a largura de todas as colunas de forma automática. Legal. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos classificar a planilha. Classifica planilha com a última classificação realizada. Por que isso é importante? Quando nós fizermos a consulta, eu lembro que na demonstração eu mostrei para vocês que ao clicar sobre o nome, ele faria o ajuste de todas as colunas, ele colocaria em ordem todas as colunas? Pois bem, então quando eu clicar em um nome e um título, ele vai fazer a classificação e ele vai guardar essa última classificação. Como nós ainda não temos a nossa rotina de classificação, pode ser que ele ainda dê algum problema, porque eu preciso criar aqui, na verdade, uma planilha de parâmetros que eu vou armazenar. Parâmetros. Legal. Essa aula, inclusive, ela deve estar sendo dividida em duas partes, justamente para que você possa assistir na hora que você puder, ou assistir as duas partes separadas. Vamos lá. Então, voltando para o código, classificação da planilha. Vamos definir que a minha coluna vai ser igual a minha planilha, sheet w.range. Nesse caso, eu preciso definir a minha última célula, a minha última coluna que foi classificada através dos parâmetros. E eu utilizei para isso a célula B3. Então, vamos colocar aqui uma informação. Última célula classificada. Então, eu vou definir aqui na célula B3, provavelmente eu tenho outros parâmetros aí que no decorrer desse curso eu vou passando para vocês. Digamos que esse aqui para mim é o valor da célula, vamos pensar aqui, da planilha A2. Então vamos colocar aqui o A2, que foi a minha última classificação. Legal. Então planilha, vamos voltar para o nosso código. A minha variável vColuna, que é a última coluna que foi classificada, vai ser igual à variável w.range, e aí eu preciso dizer qual é aquela célula.
Vamos definir aqui que vai ser a range. A partir da minha planilha, parâmetros, ponto range, b3, ponto value, fecho parênteses. Então eu vou definir que esta minha coluna vai ser igual à mesma célula, né, o valor da célula armazenado nessa minha coluna. Eu acho que está certinho, está. E aí eu vou definir de novo a minha variável, setW igual a minha sheets. Na verdade já defini aqui, então não preciso manipular mais nada. Ele não colocou em ordem essa coluna, não colocou em maiúsculo, porque eu devo ter escrito errado. Ah, ok. Então eu vou colocar aqui o C maiúsculo para dizer que está certo. Legal. Vamos lá. Para classificar, w.select de novo, já está selecionada. w.range A6.select. Então eu vou selecionar todos os meus dados a partir da célula A6. Ou seja, se eu tiver aqui com os meus dados já listados, ele vai selecionar tudo. Vamos fazer um teste? Depurar, compilar. Vamos ver aqui, retorna SQL. Então eu preciso criar aqui a minha sub. Function, retorna SQL e ou query as string. Legal, essa minha função então vai receber um parâmetro que vai se chamar vQuery, e a query é o número da consulta. Select case vQuery. Case 1, então nós vamos utilizar a query que está aqui, end select. E aqui embaixo nós vamos colocar aqui que v retorna SQL igual SQL. Vamos definir lá em cima a nossa variável SQL, din SQL as string. E aqui, no caso 1, nós vamos colocar aqui a query. Como eu não lembro o nome da tabela, se eu não me engano é TB alunos. Vamos lá, select asterisco from TB alunos. Só isso, um select bem simples, e ele vai retornar através da minha function return SQL para cá, e ele vai fazer o processo. Se eu mandar depurar o meu código, deu certinho. Se nós debugarmos esse código, eu vou colocar aqui então um cursor nesta célula, vou colocar um breakpoint aqui, e vou pressionar a tecla F5, nós vamos executar. Se nenhum erro deu até o momento, veja só, ele achou o meu arquivo através do provider. Então eu vou dar um F8, ele criou a minha conexão, e ele vai abrir a minha conexão. Já definiu o meu arquivo, já definiu a minha conexão e está retornando. Abriu, sem nenhum erro. Se houvesse um erro aqui, ele sairia desse processo, ele daria uma mensagem de alerta. Vamos definir aqui a minha variável recordSet, e aí, através da minha function, eu vou buscar a query que é o select asterisco from TB alunos. Prontinho. Vou abrir o meu recordSet, observe, F8. Se pararmos o mouse aqui sobre o RS, você vai ver que ele já retornou falso, ou seja, existem dados no meu recordSet. Para evitar problemas, então nós poderíamos colocar linhas de tratamento de erro a cada condição dessas aqui de abertura do banco, abertura do recordSet, mas isso nós vamos fazer em breve. Então, se ele for falso, olha só, ele vai colocar o cursor na célula 2 e vai percorrer cada campo. E a partir da coluna 1, ele vai colocar o nome desse campo. Veja só, o primeiro campo da minha consulta chama-se série. Colocou aqui o campo em negrito, eu apertei o F8, e ele vai colocar a cor verde um pouquinho mais clara. E aí ele vai fazer isso, olha só, para cada campo, pintando e colocando os títulos. Se eu pressionar Ctrl F8 aqui no final, ele vai pular todo esse processo, e se nós observarmos, ele colocou o nome de todos os campos do nosso banco de dados. Se eu voltar para cá e observar a instrução Copy from Record Set, observe a partir dessa célula 6. Se eu der um F8, você vai ver que todos os dados do meu banco foram trazidos para cá de forma prática e rápida. Então, se nós rolarmos a tela para baixo, você vai ver mais de 700 linhas, olha só, quase 700 linhas de informações que foram trazidas instantaneamente do meu banco. Vou marcar lá na minha barra de status, olha só, consulta concluída, vou fechar a conexão com o banco, vou fechar a conexão no recordSet, vou escrever N2 na faixa, na célula N2, alterada, e agora vou ajustar todas as colunas com o AutoFit. Olha que bacana. E a partir desse momento ele começaria a fazer a nossa parametrização. Percebam então que a minha planilha ela já está prontinha para trazer os dados do nosso banco de dados. Se eu clicar de novo aqui no botão listar alunos, ele vai fazer, deixa eu tirar esse breakpoint aqui e dar um play. Se nós clicarmos então no botão
lista alunos, eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar um pouco dos dados. Se eu clicar em lista alunos, você vai ver que rapidamente essa consulta vai ser feita com o banco. Eu abri a conexão, fechei a conexão de tudo muito rapidamente. Deixa eu ver quanto tempo nós temos de aula aqui, são 30 minutos de aula, então eu vou terminar essa explicação e vou dividir essa aula em dois, como eu já falei para vocês, esta é a segunda parte que você está assistindo. Após então classificar, ele vai olhar para a coluna lá da minha janela de parâmetros e vai fazer a parametrização. Então vamos lá. Nós vamos definir que set vrng, que é a minha células, né, meu conjunto de células, vai ser igual a selection. Ponto current region ponto select. Eu vou selecionar todos os dados a partir da minha célula 6 e vou definir que a minha variável vrng vai ser igual a selection. Perfeito. Então a minha seleção de dados agora tem uma faixa associada, uma variável associada a ela, chamada vrng. Continuando. w.sort. Agora nós vamos fazer o nosso sort. .clear. Vamos apagar qualquer informação anterior. Opa, sort fields. Sort. Opa. w.sort fields. Agora sim. .clear. w.sort fields. .add key. Key é a chave da minha classificação. Dois pontos igual. Nós vamos colocar aqui que vai ser igual a vcall. Vou colocar uma vírgula, vamos fazer uma quebra e vamos para a próxima linha. A próxima chave da classificação, ela vai ser a nossa sort on, que é o tipo de classificação que eu quero. Eu quero que seja uma classificação por xl sort on values. Eu quero que ele classifique por valores. Na sequência, eu acho que eu escrevi errado, não, tá certinho. Depois, order, que é o tipo de ordem dos meus dados, vai ser um xl ascending, vírgula, e por último, nós vamos colocar aqui o data option. Data option, se você observar, cada item desse está na minha caixinha de contexto. Data option, dois pontos, igual. Nós vamos colocar esse data option como xl normal. Perfeito. Vou dar um Enter. E agora, with w.sort, nós vamos terminar a nossa classificação. Quais são os parâmetros do sort que nós vamos utilizar? .setRange. Então eu vou definir que a minha variável vai ser a vrng, que é toda aquela nossa variável que nós acabamos de selecionar. .header, eu vou colocar aqui igual a null, xl null, porque não tem cabeçalho os meus dados. Se você observar, o cabeçalho está separado em outra linha. .mathCase, para que ele coincida maiúsculos e minúsculos, eu vou colocar aqui como false. .orientation, ele vai ser xl top to bottom. Não, orientation é isso mesmo, xl top to bottom, de cima para baixo. .sort método, né? O método de classificação vai ser xl pin in, e aí eu vou aplicar. Prontinho. Ele vai classificar os meus dados de acordo com a última classificação. Ele vai selecionar a última célula, lembra aquele V, última cell, select, que nós definimos logo no comecinho? Ele vai selecionar essa última célula e vai proteger de novo a minha planilha, Active Sheet ou w.protect, simplesmente para ativar a gravação, a proteção, para evitar alterações aí na minha planilha. Já ligamos os eventos, o application enable events igual a true, application screen update igual a true e application.statusbar igual a listagem atualizada. Perfeito. Se eu tentar depurar esse código, ele não pode dar erros. Ele deu aqui que um argumento opcional, setrng. Não existe esse igual aqui. É igual a vrng. Agora sim. Perfeito, está prontinho. E agora olha que interessante. Como nós não temos uma classificação, eu vou colocar aqui como classificada a última coluna D2. Se eu entrar em parâmetros e definir D2, ele vai considerar que eu classifiquei por última coluna D2. Nós ainda não classificamos os eventos aqui. Isso é coisa para outra aula. Então, quando eu entrar aqui e classificar a listagem de alunos, você vai ver que ele vai fazer a classificação. Eu devo ter digitado alguma coisa errada aqui. Vamos lá. Key igual a vcall. Vamos ver aqui.
vcol.address, D2, tá certinho. Devo ter digitado algum parâmetro errado. vcol igual a nome, sort on xl, sort on values, order xl ascending, data option xl, sort normal. Aqui escrevi errado. Agora sim, F5 e o processo deve ir. Orientation também está errado, xl top to bottom, escrevi errado, F5, agora vamos lá. Orientation, coloquei o número 0 aqui também, F5, agora deu certo. Então, se você notar agora, os dados estão classificados por nome. Se eu trocar aqui por número e escrever B2, e na minha planilha pedir para listar os alunos, depurar, corrente region.clear contents, acho que deu errado aqui porque eu estava sobrepondo o código, agora sim, listar alunos, a planilha está protegida. Agora a gente vai começar a achar os probleminhas, olha só. Eu preciso desproteger a planilha antes de fazer apagar o conteúdo. Então é só inverter a ordem. F5 e agora se executarmos de novo, vai dar certo. Perceba então que a nossa... Deixa eu salvar isso aqui antes que eu perca. Já estamos consumindo dados do nosso banco de dados. Se eu apagar todas essas informações aqui, não vou conseguir, é claro, eu tenho que entrar aqui em revisão e desproteger. Se nós apagarmos agora qualquer região e pedirmos para atualizar a planilha, você vai ver que muito rápido essa consulta vai ser feita no seu banco de dados e os dados vão trazer aqui. Nas próximas aulas nós vamos começar a implementar os códigos de excluir aluno, gravar registros, fazer as alterações, fazer a inclusão de novos dados, lembrando que tudo isso vai ser feito sem formulários. Eu espero que você esteja gostando, apesar de ser um pouquinho maçante, né? Essa aula, por ser novidades para vocês, ela pode ter muitos conceitos novos, então o ideal é que você reveja essa aula. O mais importante de tudo é você realmente lembrar quando abrir e quando fechar a sua conexão com o banco, evitando assim que o seu banco de dados fique preso ou fique com muitas conexões abertas e você acabe sendo impedido de fazer o acesso aos seus dados. Essa aula então ficou bem longa, ela está com praticamente quase 40 minutos de aula. Vou fazer algumas anotações aqui na minha colinha e lembre-se, no decorrer desse projeto nós vamos melhorar o código e essa melhoria vai ser feita gradativamente com a ajuda de vocês. Se você tiver sugestões depois de implementação, quando nós já estivermos numa fase mais avançada, vá colocando aí. Nós vamos tentar fazer outros tipos de consulta, eu vou mostrar para vocês como fazer um join de tabelas aqui também. Então vá anotando e no final, se você perceber que eu esqueci de dar esses recados, eu acabei esquecendo de fazer qualquer coisa que eu prometi nessas aulas, então mande uma mensagem que eu faço aí a reposição e continuo gravando aulas sobre esse tema, tá ok? Muito obrigado pela sua atenção, obrigado pela sua paciência. Não se esqueça de se inscrever no meu canal para que você possa receber aí os vídeos. Eu tenho aulas que ensinam você a fazer isso. Inclusive o YouTube mudou a forma de ser notificados, então muita atenção. Se você quer receber as notificações e as novidades do canal, siga e inscreva-se lá no canal de vídeos. E também acompanhe o meu blog, o sigonerd.com, onde você vai poder fazer o download dessas planilhas. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima.